Salve rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando é o Igor do canal Flowpado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para não perder nenhuma notificação, curta o vídeo, compartilhe. Lembrando que o link do episódio completo vai estar aqui na descrição. Pessoal, trazendo aqui para vocês alguns dos melhores momentos do papo com o ex-jogador de futebol Edmilson, lá no Podpah. Que foi o seu começo? Você jogava bola desde molequinho? Como que você virou profissional? Então, eu sou de Itaquaritinga, né, no interior de São Paulo, e desde que eu me lembro de criança, a gente fazia o joguinho de terra, campinho de terra, um terrão, campinho de grama, areia, desde moleque. Desde os 7, 8 anos que eu me lembro, jogava bola com meus amigos, soltava pipa, bolinha de gude, o dia inteiro na rua jogando bola. O dia inteiro bagunçando, rebatida, 2 contra 1, levantadinha. E nessa época, a curiosidade que eu tenho de jogador assim foda igual você, nessa época de molecado, você se destacava? Tipo, caralho, o Edmilson joga pra caralho. Ah, cara, mas tem um pessoal lá em casa que fala que eu era persistente, não, era teimoso, né? Você é muito teimoso, menino. Esforçado? Eu na verdade, eu não era um jogador, eu não era um menino muito talentoso. Por isso que eu entendi bem que eu tinha que me esforçar pra chegar onde eu cheguei. Foda. Então, muito cedo, aí eu fui com 14 anos, eu fui pro 15 de Jaú, que foi meu primeiro clube. Fiquei no 15 até 94. Fui várias vezes para Taquaritinga pensando em desistir, que a situação do 15 em 93 por aí não estava legal. Você não ganhava grana? Ah, não ganhava, era diferente, né? Hoje moleque de 17, 16 anos já tem contrato profissional. Naquela época lá a gente não tinha dinheiro para ir para Taquaritinga, que é 1h30, e voltar e comprar a tubaína, paçoquinha de final de semana, que às vezes não tinha. Né? Então, muitas vezes eu fui para Taquaritinga, que meus pais catavam laranja, ia para lá, a situação estava meio ruim também, porque era entre safras, né? E estava parado, não tinha nada. Eu falei, poxa, eu vou ficar fazendo o que aqui, né? Passando necessidade. E muitas vezes meu pai falou, não, volta para lá, porque esse é o nosso sustento, né? Tem que dar certo. Mas eu também não pensava em ser jogador de bola assim. Porque hoje um menino com 14, 15 anos já acha que quer ser rico, famoso, conhecido, né? E não sabe que tem uma trajetória muito, muito grande pela frente. Mas então, diversas vezes você, por estar difícil na sua casa, você pensou, tipo, vou parar com a bola, vou ajudar lá em casa, pô. Várias vezes. Várias vezes eu... Seus pais eram o quê? Eles... Catavam laranja, né? Na região lá de Taquaritinga, Araraquara, era uma região forte, e ainda é, né? De colheita de laranja, suco de laranja. E meu pai trabalhou 30 anos catando laranja, e o pessoal falava que o meu futuro estava no pé. Mas no pé de laranja. Pô, Edmilson, seu futuro tá no pé. Os caras, ainda mais quando eu vim pro São Paulo em 94, né? Os caras que são seus amigos e muitas vezes estão torcendo contra para não dar certo. Verdade, né? Não por maldade, ciúme mesmo. E às vezes. Pra zoar. Falar, moleque de São Paulo, mas Edmilson é ruim de bola. O Vitor era melhor que ele, não sei o que lá. E ele tá lá no São Paulo, deu sorte, não sabe quantos... Nossa, dá uma raiva, deu sorte. Não deu sorte, isso aí eu não gosto, velho. Que sorte, mano. Deu sorte de azar, eu não acredito nisso, sorte em azar. O cara não trabalhou, o cara não deixou de trabalhar, vai ter azar mesmo, não trabalha não pra ver. Mas aí você chegou em São Paulo, como que foi a chegada? Cara, eu cheguei em 94, maio de 94, o São Paulo ia jogar a final da Libertadores contra o Vélez. E tava tendo a Copa do Mundo. E a final da Libertadores ia ser depois da Copa do Mundo. E o São Paulo foi fazer um amistoso lá em Jaú. Só não tinha o Miller, o Zete, acho que o Ronaldão, não sei se o Valber, que tava na seleção. O restante do elenco... Time completo. Foram fazer um amistoso lá em Jaú. E no mesmo jogo eu joguei de meio campo. Porque tinha muito zagueiro, né? Me jogaram lá pro meio. Mas você começou como zagueiro? Lá no 15 de Jaú eu comecei como zagueiro. E aí tinha um monte de zagueiro e cara mais experiente. Eles colocaram na zaga e colocaram no meio de campo. Se for contra São Paulo, eu vou dar a vida agora. Dei a vida. 20 minutos do segundo tempo, saí com cãibra, que não aguentava nem andar. E no mesmo dia o São Paulo me trouxe dentro do ônibus. Caralho, no mesmo dia. Qual que era esse moleque? Pode ver. No mesmo dia. Quem chegou em você, o diretor? Cara, não tinha empresário, né? O clube, né? O 15 mesmo, seu Cláudio Mata. Falecido Cláudio Mata chegou e falou assim, o Magrinho, que era mais magro que... Só magrinho, só canela. Ô Magrinho, o pessoal aí o São Paulo quer te levar. Seu pai tá aí pra assinar o documento?
Mano. Meu pai não conseguia assinar de nervoso. Meu Deus. Ah, Pô, São Paulo era atual bicampeão do mundo, cara. Mano. Ia jogar a final contra o Vélez. Ia jogar a terceira final consecutiva, mano. E aí, Aí eu... você falou, estourei, nossa. Estourei, né? Aí vim emprestado pro São Paulo em 94. Fiquei aqui até no Júnior ainda, né? Eu não vim pro profissional, fiquei no Júnior 1 ano e meio e aí acabei subindo em 95 com o Tele Santana. Mano. Você tava naquele jogo no Bernabéu que o Ronaldinho sai aplaudido? Tava. Como é que foi isso aí? Cara, aquilo ali foi uma aula e um espetáculo, né? Que você tava dentro de campo e eu só como coadjuvante, né? Carregando o pianinho dos caras. Mas foi uma coisa, cara, difícil de se ver. Por quê? Porque você tá o Barça em Madrid, ele é diferente de qualquer clássico. Por quê? Porque ele envolve muito mais que somente futebol. Ele envolve política, envolve a cultura catalã contra a cultura hispana, né? Porque Catalunha tem toda a parte da independência. E o Barça de Madrid sempre é algo especial que eu não consigo explicar. Por quê? Porque ele vai além de somente um evento esportivo de futebol. E quando o Ronaldinho entra e fala assim, hoje eu vou marcar a história do futebol. Ele falou isso Ele antes? falou. Porque ele também ele tava com uma rixinha lá com o Vanderlei na época. E ele queria, né, na época lá, porque acho que foi o Vanderlei convocou ele uma época, falou que ele tava gordo, isso, aquilo, tal. Ele queria acabar com o jogo. Ele queria acabar com o jogo. Acabou com o jogo e todo mundo, estádio praticamente inteiro, aplaudindo. A torcida do Real Madrid o Real aplaudindo Madrid. ele. É coisa que você fala assim, hoje você não consegue ver uma torcida aplaudindo o Dudu fazendo um gol lá no Taqueirão e a torcida inteira do Corinthians aplaudindo. Você não vê isso, não vai conseguir. Não vai ver. Não vai ver nunca isso aqui. E você fazer o que ele fez e os gols que ele fez também foi obra de arte, né? Caraca, mas que louco, né, mano? Eu já vi esse... Mas será que o jogador, ele pensa meio que assim, tipo, hoje em dia, porra, eu vou focar mais no meu treino, no corre ali no campo, do que perder tempo chutando a bola. Não, eu acho que tem outras prioridades hoje. Então, é isso que eu quis dizer, entendeu? Não, mas fala, pode falar. Os caras ficam bravinhos, mas Precisa enrolar, né? a gente que já parou de jogar, né? Pode falar mais à vontade, né? Não, a rapaziada tem que ter prioridade nisso. Ó, quem chega meia hora antes do treino para poder treinar falta, para treinar um passe, uma virada de jogo, um passe decisivo. Ou só chegar meia hora antes, só pra mostrar que, tipo assim, ó, já tô aqui, viu? Já tô aqui. Porque isso faz diferença, não faz não? Faz diferença, faz muita diferença. Então quando você vê aí os caras que são referência hoje nos últimos 10 anos, aí, Cristiano Ronaldo e Messi, é porque os caras fizeram alguma coisa também diferente fora de campo. Na área de personal trainer. Não é só dentro de Não campo, é né? só isso, né? Na área de saber comer bem, na hora de descansar, de saber dar um tempo para não poder se machucar. Então isso tudo influencia na quantidade de jogos que você vai fazer durante a sua carreira. Ó, você tem razão, porque eu fico imaginando, se eu tô jogando profissional, aí eu vejo você, num pentacampeão no meu time, e você chega antes que eu falo, não, tá errado. Você é louco, o Edmilson tá chegando antes. Não, eu tenho que chegar, ou pelo menos junto com ele. Aí você já tem uma cobrança a mais, porque eu acho que esse lance falta um pouco, né? Acho que por conta tem muito glamour hoje em dia no futebol, e é muito da hora, né? Porque gira muito dinheiro, gira muita paixão. Mas eu acho que não tem mais esse lance, né? Parece que muita gente fala, principalmente quem já parou de jogar, que os jogadores, eles terminam o treino deles e estão doidos pra ir embora. Nós vamos pra casa. E antes, antes, pelo menos o que parece, os jogadores que já pararam falavam, tipo, mano, eu amava estar dentro do clube, era a minha vida, eu lutei pra estar ali a vida inteira. É verdade. Eu acho que eu acredito que não é só na profissão de atleta profissional de futebol. Eu acho que em todas as profissões, ainda mais eu agora que estou num outro setor aí, tem que sempre se dedicar o máximo possível para poder ter retorno, né? Senão, ou chegar antes, ou ficar por último, sair por último para poder realmente preparar aquilo que você tem de melhor, porque só com o seu talento hoje, lamentavelmente, você não vai conseguir bancar a concorrência, né? Então, o jogador, a gente faz especificamente para atleta, só jogar bola hoje não é suficiente. O atleta tem que entender que ele tem que ver muito mais coisas que somente jogar bola. Na verdade, o São Paulo, depois que perdeu pro Vélez aí, virou uma página, né? 90, 94. Aí teve a reformulação de todo o Morumbi, teve muita oportunidade para jogador da base, né? E aí o São Paulo
praticamente aí da minha época, de 95 até 2000, o São Paulo ganhou 2 campeonatos paulistas, perdemos aquela fatídica final contra o Cruzeiro da Copa do Brasil, né, que eu ia acabar de entrar pela história, mas é aquilo, o São Paulo não conquistou grandes títulos, mas o São Paulo vendeu muito jogador. Então o São Paulo fez cofre, né, que conseguiu reformar o Morumbi, que estava em época de reformulação, também precisava reformular o elenco, aí começou a dar muita oportunidade para atletas da base, né, que foi o meu caso, do França, do Marcelinho Paraíba, do Alva, do Bordon, Belete, Serginho. Nossa. Então foi praticamente, esses dias eu estava com o Cafu, nós fizemos umas contas, o São Paulo em 7 anos vendeu quase 300 milhões de dólares em atleta, naquela época que hoje valeria muito mais, né? Então o São Paulo não conquistou, mas se fortaleceu financeiramente. E agora não ganha e nem vende. Só ficam sofrendo, né, velho? Mas essa galera veio da base? Alguns vieram contratado, mas na época, na geração dos anos 90... O clube tinha boa parte do jogador. Porque não tinha a Lei Pelé, né? A Lei Pelé também prejudicou muito o time do interior. Como que é a Lei Pelé? A Lei Pelé, o cara tá livre exemplo, o menino hoje de 14, 15 anos, se ele não tem um contrato de formação ou contrato profissional, o clube grande pode ir lá e pegar. Antigamente, você era propriedade do clube. Uhum. Então você era do 15. Eu era do 15 Jaú. Se o São Paulo, ou Corinthians, ou Palmeiras, qualquer clube quisesse me contratar, teria que me contratar e me comprar. Hoje não, hoje o clube pode ir lá e pegar 70%, deixar 20%, deixar 30%. Então, os clubes do interior não têm essa quantidade de recurso para aguentar um menino de base hoje. Pô, então por isso que a gente vê muito menos os times do interior chegando. Porque antes chegava bastante. Pô, o Bragantino, lembra? Isso. Foi com o Luxemburgo? Foi com o Luxemburgo. Pô, o Bragantino arregaçando. Tipo, os times... O próprio Botafogo, os times do interior eram times fortes. Eram times fortes e times que formavam atletas que os clubes grandes iam e compravam essa propriedade, vamos dizer, esse produto. Hoje não, hoje qualquer clube do interior se investe bastante na base, o clube grande muitas vezes vai lá e pega esse atleta sem ter nenhum tipo de retorno financeiro pro clube formador. Então você acha que o time de interior tá mais difícil de crescer, vamos dizer assim? Tá muito mais difícil hoje. Principalmente para que você possa ter esse atleta garantido e ter algum benefício no investimento que você faz lá, exemplo, 5 refeições por dia, água, luz que o menino consome, os profissionais lá, assistente social, que é o selo de clube formador que existe na CBF. É quase impossível um clube de futebol de base hoje ter esse selo, porque as demandas são muito grandes e o custo gera muito custo para o clube. Uhum. E o clube não vai conseguir fazer tudo isso aí para ter a possibilidade de ter direitos econômicos do atleta que está com ele. Nossa. Caramba, que doideira, eu não sabia nisso não, que, sei lá, chega um Corinthians, olhou Edmilson agora e falou assim, não, é meu. Se o jogador quiser... Não, hoje é o seguinte, hoje se o atleta for na federação, ele está federado lá no Palmeiras, se o atleta e o pai for lá na federação e falar, não quero mais vínculo com o Palmeiras, eu quero levar ele para Ponte Preta, né? A federação entra, fala, ó, esse jogador está pedindo para ser desfiliado do Palmeiras para ir para Ponte Preta. Se o Palmeiras não tem o selo de clube formador e paga todos esses requisitos que tem, simplesmente o menino foi lá. O dinheiro que o Palmeiras gastou em formação dele, em treinamento, investiu, literalmente perde. E o que você acha disso? Como jogador e como quem trabalha com... Cara, eu acho que isso aí tira a proteção dos times que formam o atleta pro time grande. Impossibilita o time também que tá formando crescer. Crescer, entendeu? Não, exemplo... O 15 de Jaú lá, se é hoje, aparece um Edmilson lá. Se o São Paulo quer vir contratar o Edmilson, paga o dinheiro. Entendeu? Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, pelo menos para o cara manter o projeto que ele está em andamento. Hoje, lamentavelmente, a Lei Pelé, no Brasil, que é um país continente, ele acabou fragilizando os times pequenos. Porque é difícil já a rapaziada conseguir dar 5 refeições por dia, que é um atleta normal, pô. Sim, mano. É 5 refeições por dia, é R$ 2.500 no mínimo.
Cada jogador. Então, exemplo, você gasta lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí vem o grande lá, junto com o empresário e o pai que se prostitui também, que vende a porcentagem de direitos econômicos para um, para o empresário, para o outro, e na hora que chega na hora de o clube receber alguma coisa, não leva nada. Mas pra ter feito essa lei, é porque deveria estar tendo outra confusão também antes dessa lei, né? Na verdade, muitos atletas ficavam durante muito tempo no clube e o clube tinha ele como propriedade, não poderia vender. Né? Que veio a lei Bosman também depois, né? Então, facilitou para os clubes? Eu acho que não. Facilitou para o atleta. Então, o atleta ele consegue assinar um pré-contrato 6 meses antes. Se o meu contrato vai acabar em dezembro, eu em julho já posso fazer um pré-contrato. Já pode sair de graça. Qualquer um, de graça. Então, eu acho que tem que ser revista essa lei, né? Por todos os setores, não é só um, mas é aquilo. Sempre alguém que vai perder aí. E numa briga dessa aí, ninguém quer perder. Essa aqui é a situação difícil no futebol. Por isso também reflete dentro dos clubes, né? Aí você reflete em quantidade de salário que os caras estão recebendo. Nada contra, quando eu jogava eu ganhava bem também. Mas se paga muito lá na ponta e esquece de onde é, da base. E é a base que vai dar uma qualidade melhor para um espetáculo, para um jogo. Aí você se reclama da seleção brasileira que tá ruim, que o Tite é ruim, que isso é ruim, tal. Mas nós, como clube, temos fornecido jogadores abaixo o nível da seleção. Porque também o jogador já chega... Pô, isso aí é... Porque hoje em dia a gente também, querendo ou não, vou te falar, que tá tão tecnicamente pior do que antigamente, que você vê um menino pedalar, você fala, eita porra, é esse verdade. moleque pedalou. Você já fala assim, de olho esse moleque dá uma pedalada aí. Porque hoje em dia não tem mais nada. Tá difícil. E aí você vai ver esse moleque aí que deu uma pedalada aqui, tipo assim, brincou num jogo, no outro, assim, fez um gol e tal, já é aquele jeito mais irreverente de jogar bola. Aí você falou, não, vou ver. Aí sou corintiano, né? O Corinthians tem 15% do cara. Tá tudo picoteado. Os 85 ficou pra trás. Nossa. Aí você fala assim, pô... Aí o moleque se destaca num campeonato regional, no Paulista, assim... Aí vende pra Rússia, e aí o moleque não formou, não chega lá, não deu certo. E aí acho que é isso que também tá faltando. Eu acho que o lance de não investir na base é muito ruim, porque não se formam jogadores mais bons, pô, e fica esse nível técnico ruim. Ó o Palmeiras agora, quantos moleque, mano, jogam no time titular? Tudo é da base? Hoje tem bastante jogador. Hoje em dia não tá tanto mais, mas teve, acho que ano passado, mano, pô, o Patrick de Paulo, o Danilo, esse moleque é muito bom, mano. Os dois volantes. Verón. O Verón. Aí tem um zagueiro lá que o moleque é muito bom. É Luan, né? É Luan, né? Renan. Renan. Aí tem o Verón, que é o atacante. Tem o Wesley. Tem uma parte de moleque, mano. Não, o Palmeiras tem feito um trabalho excepcional na categoria de base. A grande questão que a gente sempre fala é que na categoria de base não tem que... competir para ganhar, tem que competir para formar. E muitas vezes essa é a dificuldade dentro da mentalidade dos clubes no Brasil. Né? Por quê? Porque às vezes o treinador do Sub-17 quer ganhar de todo quanto é jeito do campeonato, até briga, faz o que for, para poder se promover profissionalmente. Ah, para ele sair dali... Sai dali ou pro Sub-20, ele sabe que no Sub-20 ele o caminho para ser o interino do Abel Ferreira, exemplo. Né? Entendi. É um caminho mais curto para ele se chegar no profissional, o treinador. E qual é a diferença de competir para formar e competir para ganhar? Ó, competir para formar, eu sempre digo aqui que quando um menino entra com 14 anos numa formação, ele entra numa universidade. Eu sempre falo isso. Tá. Então ele tem lá os anos para se formar como um atleta profissional de futebol. E muitas vezes o futebol, ele antecipa. Com 18 anos o menino pode estar jogando num profissional. Aí a gente volta no início da conversa. Edmilson, por que você chegava antes? Porque eu mesmo no profissional, eu tinha que fazer ainda as minhas matérias de dar passe, cabeceio. Hoje os meninos chegam com 18, 19 anos no profissional e eles não fazem os fundamentos que ainda tinham que fazer num tempo de formação. Você entende ou não? Exemplo, o Vinícius Júnior. Agora, esse ano, depois de 4 anos lá no Real Madrid, esse ano que ele está se destacando. Tá finalizando bem. Verdade, mano. Finalizando um chutado de calcanhar. Chegava lá no jogo, quando ele chegou do Flamengo na época,
Os caras, era chacota dos caras. Ele saía no jornal todo dia. Todo dia era chacota. Todo dia depois do jogo. Esse é o jogador de 50 milhões. Esse é o jogador... Então, o Brasil sempre, tradicionalmente, foi um país que vendeu barato e repatria caro. Verdade. Entendeu? Vende barato e repatria caro. Por quê? Porque os caras vão para a Europa, vão ganhar em euro. 6,50 mais. Então, a diferença de formar é ter o tempo desse menino se formar como... Não só de talento, não só a parte física, mas socialmente, né? Emocionalmente, porque daqui a pouco ele vai dar um patamar, ele vai ganhar R$1 milhão por mês. Será que emocionalmente esse menino está preparado? O emocional para mim é muito importante. É muito importante, cara. Então na formação, você não tem que formar com o menino, não, você tem que ganhar do Corinthians, tem que ganhar do Palmeiras, não, você tem que melhorar a sua performance. Se a sua performance for melhorando a cada jogo, o coletivo vai aparecer. E aparecendo, você vai jogar num time profissional. Cara, essa mentalidade, eu acho que é a correta, mas é muito difícil se ter, né? Porque é difícil. O cara quer ganhar de todo jeito, todo custo. Mas então, o que me chama a atenção, você jogou com o Rogério, você pode até falar disso. O Rogério Ceni, foi ele mesmo que foi atrás de aperfeiçoar ele, porque o Rogério Ceni era um diferencial monstruoso pro São Paulo, porque ele construía jogadas às vezes. Mano, o Rogério Ceni, se você for ver, ele deve ter assistência na conta dele. Deve ter. Porque ele deve ter metido um lançamento, o cara deve ter feito gol. E isso era um puta diferencial pro São Paulo. E você acha que foi ele que quis aperfeiçoar isso, ou ele já tinha uma qualidade ali que já vinha com ele? Ele já tinha uma qualidade, mas o seu Tele Santana. Ele obrigava todo mundo 30, 40 minutos antes do treino, os jogadores ir pro paredão e o Rogério ia fazer falta. Treinar falta. Foi aonde ele se aperfeiçoou num grande tirador de falta, né? Então... o Tele Santana tinha essa exigência de todo atleta aí 30 minutos, 40 minutos pro paredão para passar, aprender, virar o jogo, passar curto, passar longo, e ele ia pra baliza, né, como diz aí, na barreira e ficava treinando falta. E ele pegou esse talento também com a qualidade que ele tinha. Mano, eu acho que o Rogério Ceni é o último goleiro que fez isso, mano. Tem mais goleiro que atualmente que tá fazendo não, isso? No Brasil não se vê nem no Brasil nem no mundo, eu né? acho que no futebol nem cabe mais isso, será? Não, eu acho que é uma criatividade da posição, né? Criatividade do goleiro de poder ser ousado e treinar falta. O que a gente vê hoje também, não vê nem goleiro tirando falta, mas também tá ruim pra achar um Marcos Assunção, um Juninho Pernambucano. Não tem gol de falta mais, pô. Na sexta a gente tava com o Marcos Assunção e a gente tava Quinta-feira. falando disso, cara. Quinta-feira passada. Quinta-feira a gente tava com ele e a gente tava falando disso. E aí é meio que eu queria a sua opinião também, que o futebol ele vai mudando, né? Ele vai se atualizando a forma que joga, porque ele foi falando que hoje em dia é mais tático a parada, né? Não tem mais força, né? Isso, mais corre-corre. Mas o lado individual do atleta, ele tem que seguir sendo trabalhado, né? Que é um plus para ele. Quando ele vai ser contratado para um time grande da Europa, o cara vai falar, pô, o cara, além de ser bom jogador, estrategista, marca bem, defende bem, faz gol, o cara também sabe bater falta. É um plus dentro da carreira do cara. Então, e quantas bolas paradas decide jogo, mano? Muitas bolas, pô. Muitas bolas. Então é isso, pessoal. Se quiser continuar vendo esse papo aí, é só ir lá no Podpah. O link vai estar aí na descrição. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!